Oi, gente, esse é o ArchiCast número 247, meu nome é Adilson, e hoje celebramos mais um prêmio Pritzker, a maior honraria do mundo da arquitetura. E como os anos recentes sugerem, a premiação tem sido cada vez mais surpreendente e ao mesmo tempo coerente em sua escolha. Nascido em Chengdu, na China, é o 54º arquiteto laureado. Seu trabalho se estende por mais de 4 décadas. Segundo o júri, o arquiteto demonstra uma relevância pela cultura, história e natureza, reconfortando os usuários com uma familiaridade através de interpretações modernas da arquitetura clássica chinesa. Seja fazendo museus, edifícios residenciais ou instituições de ensino, o arquiteto demonstra um grande apuro técnico, além de um grande respeito pela cultura de seu país. Hoje a gente vai falar do Liu Jiaquan, ganhador do Prêmio Pritzker de 2025. E deixa eu apresentar primeiro a Márcia, que ela é nova por aqui. A Márcia Carini é jornalista pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Trabalhou por 25 anos como repórter das revistas Casa Cláudia e Arquitetura e Construção. Fundou a TV Casa, que se tornou TV Casa Cor, cobrindo feiras, eventos internacionais e fazendo várias entrevistas com nomes importantes do nosso campo. É cofundadora do Hub Momento China, pesquisa cultura e arquitetura chinesa e a relação de comunicação entre Brasil e China. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda aqui ao ArchiCast. Boa noite, Adilson, Bruno, Rafa, Caio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acompanho os programas que vocês fazem sobre o Pritzker e fico impressionada com os comentários. Espero estar à altura hoje nesse programa. Poxa, imagina. Muito obrigado pelos elogios e que bom que você está aqui para conversar com a gente. Bom, está aqui também nosso time. Deixa eu apresentar primeiro o Bruno Sarmento. Boa noite, Bruno. Como é que você tá? Seja bem-vindo para falar de novo. Né? Parece um encontro anual nosso, né? Do Pritzker. Sempre esse encontro anual, né? Exatamente. Encontro anual, prazer enorme. Agradeço o convite. Boa noite, Adilson, Caio, Márcia, Rafa. E estamos preparados para ser humilhados aí pela pronúncia da Márcia, né? Porque a gente vai aprender muito de pronúncia chinesa aqui hoje. Vou passar aperto. Pois é, vamos passar aperto, todo mundo aqui. Apresentar também o Caio Dias. Caio, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Queria dizer que, assim como Le Corbusier, quando viu Brasília, o edifício do Congresso Nacional pela primeira vez, falou, aqui tem inovação. Eu, quando conheci as obras do nosso laureado do Pritzker hoje, esse ano, quer dizer, né? Também pensei que ali tem inovação. Então, estou bem feliz de falar sobre as obras desse arquiteto esse ano. Tá aqui também um outro convidado que tem muito tempo que ele não vem aqui, mas é o Rafa. Boa noite, Rafa. E aí, como é que você tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Márcia, muito prazer de você estar aqui com a gente, uma honra aqui sua presença e a relevância do seu trabalho aí sobre a cultura e sobre também a arquitetura, né? Bruno e Caio, e como sempre eu estou aqui de ouvidos atentos, porque é um episódio que eu sempre aprendo muito aí com os colegas e venho aqui para representar um pouquinho da audiência que também está ávido por entender um pouco mais a obra. Mas antes da gente ir pro papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Beleza, tudo jóia. Agora a gente tem essa mania de ficar olhando para a câmera tipo apresentador, né? Mas, Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Bem, você pode mandar e-mail para contato@archicast.com, mas você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, X, Twitter e temos também, né, um canal no Telegram e um canal no YouTube. Você deve também estar aqui, né, no YouTube vendo. Então temos aqui o canal, se você também não curtiu, né, curta, deixa um joinha nas nossas postagens para nos ajudar aí no engajamento, não é, Adilson? Exato. Só através de curtidas e comentários e também se vocês seguirem a gente que o nosso vídeo consegue ir para mais pessoas e a gente atinge um público maior e isso é super importante pra gente. Vocês devem ter reparado que a gente postou vários episódios aqui desse ano aqui no YouTube, então faz aquela ajuda pra gente, né? Faz a curtida, espalha a palavra. E você que está ouvindo isso pelo Spotify, não deixe de ir lá no YouTube, dar uma olhadinha no nosso conteúdo por lá, é super importante pra gente. Certo, Rafael? Pois é, esse ano teve episódio do Brutalista, entrevista com Bizelli e Catiborian, e hoje tem o clássico episódio do Pritzker, né, Gilson?
Exato, e te falar que essa conversa nossa durou, porque o papo estava muito bom. Eu acho que é o episódio maior em termos de duração que a gente teve do Pritzker, com certeza. Curioso é que a gente acha que episódios maiores, né, vão deixar a audiência, vão espantar a audiência, mas não. As pessoas até chegam pra gente e pedem, nossa, foi muito legal aquele episódio e tal. Porque o papo flui, né, a conversa vai durando e a gente dando corda, né? Vocês vão reparar isso no episódio de hoje também. Então, galera, a gente vai deixar vocês para assistir ou ouvir o episódio de hoje sobre o Prêmio Pritzker do Liu Jiaquan. Certo, Rafa? Certíssimo. Bom, a Márcia deve estar vendo isso, deve estar horrorizada com a minha pronúncia do arquiteto. Beijos, Márcia. Obrigado e, galera, boa diversão para vocês. Tchau, tchau. Bom, eu acho que seria legal a gente começar a fazer aquilo que a gente costuma fazer todo ano, é fazer uma espécie de retrospectiva do Pritzker até o ano de 2025, né? A gente, claro, faz os episódios anualmente, mas eu acho que seria legal a gente trazer esse retrospecto aqui e até para depois eu vou comentar, né, o que vocês falaram do último episódio, se vocês acertaram ou não, porque acho que vai ser difícil alguém ter acertado. Passa vergonha, né, Bruno? Seguramente não, né? Já de antemão a gente já sabe que seguramente a gente passou longe de acertar. Queria tanto ter entrado nesse bolão, viu? Ia perder dinheiro, Márcia. Ia perder dinheiro. Pois é. Mas, Bruno, a gente consegue fazer uma retrospectiva aí do que a gente tem visto nas premiações? Sim, com certeza. O nosso desafio, aliás, normalmente é esse, né? De tentar, através de um comparativo entre as premiações, tentar identificar para que caminhos, né, o Pritzker está seguindo, e é muita pretensão nossa, né, de tentar fazer esse trabalho, mas a gente insiste, todo ano a gente vem e tenta mapear um pouquinho mais desses caminhos do Pritzker, né? E o que a gente tem percebido é realmente um fortalecimento daquilo que a gente vem chamando de uma agenda, né? Cada vez mais o Pritzker tentando se estabelecer em agendas e não só aquela ideia da premiação enquanto conjunto da obra, né, que muitas vezes era dada a arquitetos num momento onde talvez o principal da sua atuação ou do seu discurso, né, já tivesse um pouco extemporâneo aí. O que a gente vê é que essas agendas estão cada vez mais contemporâneas, estão cada vez mais ativas, né, no cenário onde aquela premiação acontece. E o prêmio específico a gente vai entrar com mais cuidado, né? Eu já estou quase no Liu Jiaquan, né? Estou aprendendo, aprendi com a Márcia e estou tentando chegar perto, né, da pronúncia, e aí isso comprova inclusive nosso distanciamento da cultura oriental, né? Tudo isso para a gente parece muito novo, a pronúncia parece muito nova, então está sendo um desafio e ao mesmo tempo essa premiação ela consolida algumas coisas do que a gente já vinha percebendo, mesmo num cenário, né, onde a cultura oriental se diferencia, né, de alguns outros prêmios. A gente vem, né, do Riken Yamamoto, que japonês, também com uma agenda de comunidade muito forte, uma agenda de envolvimento social muito forte, de engajamento com relação a problemas cotidianos das comunidades, e isso eu acho que reaparece nesse Pritzker. E alguns outros temas, né, que também a gente pode citar o Francisco Herré, aí em 2022, que também é um arquiteto que tinha uma relação comunitária muito consolidada, uma relação com a ideia do artesanal muito consolidado, combinando com novas tecnologias. Então, temas que a gente vai falar com mais atenção aí hoje em dia, mas fazendo esse retrospecto, se a gente pegar, por exemplo, 2021, né, a gente trabalhando ali Lacaton e Vassala, Ana Lacaton, inclusive, foi membro do júri desse ano, Francisco Herré em 22, o Chipperfield em 23, né, o Riken Yamamoto em 24, e agora o Liu Jiaquan, né, só que aí agora o Liu Jiaquan, né, a gente vê que esse tema da preocupação com comunidade, o senso de lugar, né, que está ligado muito a uma questão cultural, memória, e essa preocupação com esse envolvimento, esse engajamento dos arquitetos na transformação ativa dessas comunidades, desse cotidiano, eu diria que é algo que se fortalece, né, na linha do que a gente já vinha vendo, mas se fortalece com esse prêmio agora de 2025. Né? Eu queria puxar a Márcia agora para falar um pouco da questão, assim, a Márcia fala muito bem, né, de como a China culturalmente ela tem tentado explorar isso e se apresentar para o resto do mundo. Márcia, consegue falar um pouquinho disso para a gente?
Consigo. Eu assisti o último episódio, quando vocês faziam as apostas sobre quem vai ganhar, de onde vem o próximo Pritzker. É muito difícil fazer uma aposta, mas desde do Yamamoto, para mim era natural que viesse um prêmio para a China. Então viria esse prêmio para a China. A China é um país, como o Bruno colocou, primeiro um país muito distante de nós culturalmente, então nós não conhecemos quase nada do que a China é hoje, e é um país muito grande, com muitas obras, com muitos arquitetos. Então é difícil mesmo dizer, conheço todos os arquitetos, sabia quem ia ganhar. Não, era impossível apostar no Liu. Vamos chamar o arquiteto de Liu, que aí a gente não tem como errar. Era difícil apostar nele, mas era fácil apostar que viria da China, porque tem um grupo de arquitetos que está muito plugado nessa agenda do Pritzker, nesses últimos anos. Então, que de fato não trabalha com a espetacularização das obras. E você tem na China também arquitetos que trabalham com a espetacularização. Então, quando esse pêndulo voltar para o espetáculo, a China também está preparada para apresentar bons arquitetos para receberem o Pritzker. Então, eu acho que a gente ainda vai ver, até que o pêndulo volte novamente para um outro caminho, a gente ainda vai ver mais de um Pritzker para a China nos próximos anos. Como foi esse? Né? Você colocou aqui esses três profissionais, e o Yong, eu vou chamar de Yong, porque ele é de Hong Kong, ele é cantonês, não é? Mas o Yong Ho-chan, a gente fala em mandarim. Ele é sino-americano, então eu conheço um pouco menos das obras dele. Mas tanto o Wan Shu quanto o Liu Jiaquan, eles têm esse olhar para o local que é muito importante, que vai aparecer nos próximos Pritzker, nos próximos prêmios, e que vai aparecer, inclusive, com novos chineses. Mas aí depois a gente fala, tem aqui uma listinha de pessoas que eu acho que podem ser bons concorrentes nos próximos anos. É interessante notar, né, o Wang Shu ganhou, agora, Bruno, você lembra? Agora eu tô sem cola aqui, mas o Wang Shu já ganhou o Pritzker e o Liu Jiaquan ganhou esse ano. A outra promessa é o Yun Ho Chan, não sei se você conhece o trabalho dele, mas como a Márcia comentou, né, ele é chinês e americano, não sei se ele tem cidadania, mas enfim. Ele é apontado como um dos três. Eu tinha visto um artigo no Arc dele que tinha apontado os três como arquitetos contemporâneos chineses que estavam olhando para desde a Olimpíada, né, estavam sendo olhados aí com cuidado pelas premiações e tudo mais. Não, e eu falo que eu o conheci porque ele foi jurado na premiação do Wang Shu. Vou até pegar, vamos fazer uma colinha aqui, ver se eu estou enganado. Yun Ho Chan, não é ele? Isso mesmo. Exatamente. Ele foi jurado na premiação quando o Wang Shu ganhou em 2012, né? Salvo engano, deixa eu pegar a colinha aqui. Uhum. 2012. E exatamente, eu não o conhecia, né? Nem o Wang Shu na época, que foi uma surpresa naquele momento, né? Ainda maior. E nem o Wang Shu, o Wang Ho Chan, né? E conheci por ele estar no prêmio. E aí, como laureado, como membro do júri, na época, inclusive, ainda fui dar uma pesquisada se ele talvez tivesse sido relevante nessa escolha, né? Falei, bom, de repente ele foi um fiel da balança para tentar, para trazer essa visão, esse olhar para a China, né? E sem querer estender nesse assunto aí agora, mas já que a gente falou do Wang Shu, naquele momento, conhecer o trabalho do Wang Shu era uma grande surpresa, né? Porque a Márcia falou muito bem da espetacularização e realmente muito do que se fez na China por arquitetos ocidentais, né, buscou essa espetacularização, até porque, em certo sentido, aquilo funcionou também para a China como um grande um chamativo para a possibilidade de fazer arquiteturas tão espetaculares. E a obra do Wang Shu se apresentava de uma maneira completamente diferente daquilo tudo, né? Uma maneira com essa visão cultural local, trazendo essa combinação com
o tradicional, com a tradição, com a memória, e isso tem uma afinidade muito grande com o prêmio de agora, né? Assim, esse paralelo a gente pode até seguir nele mais à frente, mas tem uma afinidade muito grande. E na época foi uma grata surpresa o trabalho do Wang Shu, e como está sendo agora, conhecer mais do trabalho do laureado, vou fugir da pronúncia, do trabalho do laureado, porque realmente é uma arquitetura com um olhar muito próprio, muito idiosincrático, né? Porque você vê que é uma arquitetura, ele até fala isso, né? Que ele fala, eu sou um arquiteto moderno, né? Então eu faço uma arquitetura que respeita o contemporâneo, que respeita a sua verdade com o seu tempo, mas ao mesmo tempo que traz aquele lastro que é muito rico, né, e que torna aquela arquitetura uma arquitetura muito específica, torna aquela arquitetura uma arquitetura muito própria, né? Só aproveitando que você falou de uma espécie de paralelo, eu diria que a gente pode estar caminhando para quase um espelho, né? Porque na sequência do Wang Shu foi o Toyo Ito e o Shigeru Ban, dois japoneses, Sim, né? Quem sabe agora não é o contrário, né? Um japonês e depois dois chineses. É a aposta da massa. Já ganha. Eu A gente já vai para... Eu ia falar uma coisa interessante também que eu me lembrei agora, que no ano passado, em dezembro do ano passado, o Liu foi chamado para um summit desses de arquitetura da Fundação Cartier. E isso, olhando agora no detalhe, com a lupa, claro, é sempre mais fácil quando a gente já está com o prêmio na mão, mas olhando no detalhe, era possível já apostar nesse nome, sabe? Já tinha uma movimentação. Enfim, só me lembrei agora. E até complementando essa possibilidade de investigação aí, né, que a gente sempre tenta, agora vamos entrar de engenheiro de obra pronta, mas assim, pavilhão da Serpentine Gallery, Bienal de Veneza, né, ele já estava ticando todos os pré-requisitos para esse prêmio chegar, né, na Bienal, inclusive, com envolvimento com a Aravena, Taurará, então o caminho estava sendo já de alguma forma construído aí para isso, né? Só para voltando para mostrar aqui como ele participou na primeira Bienal de Veneza que ele participa em 2008, ele vai chamar de Rebirth Brick, né, que é o tijolo renascido. Ele não chama nem de reciclado, que ele não gosta desse nome, porque reciclado ele considera que é um pouco pejorativo chamar de reciclado, então é um tijolo renascido. Em 2008, lá em 2015 ele faz uma instalação à frente do pavilhão chinês na Bienal de Veneza de 2015, que está aí na tela. Depois ele vai participar mais efetivamente na Bienal de Veneza de 2016. Inclusive, o que ele expõe é o projeto que ele acaba fazendo, que é o... Esqueci o nome do projeto agora. West Village. West Village, obrigado. Que é o West Village, que ele faz uma maquetona. E olha quem tava ali. Olha quem tava ali conversando com o Jacan ali. O Aravena de costas, flagaram. Tudo uma carta marcada, rapaz. Eu mostrei essa foto. Diga. Mas que são caminhos, assim, que sem dúvida colocam esses arquitetos num cenário de debate, de discussão, de envolvimento, que, claro, são determinantes para essa escolha, né? Nós estamos num universo, a Márcia citou muito bem, eu fico imaginando hoje quantos arquitetos no cenário chinês contemporâneos a ele estão produzindo, né? Se a gente imaginar que cada cidade pequena chinesa tem milhões de habitantes, né, as pequenas, imagina o volume de arquitetura produzido. Então, não basta só estar produzindo, né? Você tem que estar, de alguma forma, inserido nesse meio, que é um meio crítico, editorial e, ao mesmo tempo, capaz de, né, entender a força do seu trabalho, né? Que não é só ver a obra pronta, entender todo esse conjunto, que no caso dele, por exemplo, me impressionou o grau de densidade conceitual, né, e de sensibilidade do trabalho dele, né? Pegando um gancho no que vocês estão falando, nos outros casts eu fiz essa... não só de tentar adivinhar quem é o próximo, mas no começo dos casts, tentar adivinhar o que o corpo de jurados pensou. Com certeza essa relação com a Bienal de Veneza está ficando muito explícita. Eu acho que ela não era tão explícita há uns 10 anos atrás quanto ela está sendo nesses últimos 5 anos, justamente porque a gente tem a jurada, a Manuela Ducadazio, que faz parte do corpo de jurados do Pritzker, né? Na minha opinião, esse ano em específico, eles se preocuparam muito com o como e o porquê. E apesar de a gente ter falado bastante do ano passado do Riken Yamamoto fazer as obras
também pensando na comunidade e tudo, mas na minha opinião, o ano passado foi muito mais o quê. Então, a qualidade projetual, a qualidade construída, enquanto que aqui é o como, ou seja, trazendo a comunidade, essa preocupação com a criação de terceiros espaços e tudo isso. E tem uma outra coisa que para mim está ficando claro, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas é uma questão de linguagem arquitetônica. Vocês até falaram, ele usa essa expressão, o impacto visual, né, que são as obras espetaculosas que foram construídas na China, que ele tem uma revolta contra esse impacto visual, mas eu parto do pressuposto, e aqui a gente teve a chance de conversar em alguns casts com o jurado, né, o André, que é um fã de Mies van der Rohe de carteirinha, e eu acho que essa legado do modernismo, estou falando da questão própria de proporções, materialidades, e em algumas partes do movimento moderno que teve a preocupação com a tradição do local onde inserido, e eu vou dizer por que eu penso isso. Então a gente teve o Balkrishna Doshi, que trabalhou com Le Corbusier e que trabalhou com Louis Kahn. Chipperfield, não preciso nem falar as preocupações que ele teve com, né, as proporções misianas e coisas do tipo. O Riken Yamamoto também, todas as preocupações de minimalismo e etc. E esse ano, no texto, eles falam de, além do conhecimentos e técnicas, um senso comum e sabedoria como as ferramentas, né? E isso tem uma questão que, no meu ponto de vista, tem muito mais a ver com o movimento moderno do que com pós-moderno, desconstrutivismo, parametria e coisas do tipo, né? Então eu vejo que apesar de eu ter falado o como e o porquê, eu vejo que há uma intenção, ou que o corpo de jurados considera como a vanguarda da arquitetura é justamente fazer uma arquitetura, e eu estou falando agora de questão projetual mesmo, discreta, silenciosa, preocupação até certo ponto com o entorno e essas questões práticas, tá? Então eu vejo que esse pode ser um caminho que está se desenhando e que essa tendência lá na frente a gente vai começar a ver. Aonde que eu estou querendo chegar? Me desculpe, Steven Hall, mas acho que vai demorar muitos anos para você ganhar, se é que você vai ganhar um dia, né? Pois é. Agora, a gente podia, só para eu vou passar rapidamente aqui pelo que a gente aprendeu do Liu Jiaquan, da vida dele, né? Ele se forma em arquitetura, só que ele acaba não exercendo num primeiro momento. Na verdade, ele começa a exercer, só que em determinado momento da carreira dele, ele volta a ser escritor, que é uma coisa que ele gostava de fazer. Depois, me parece que ele visitou uma exposição de um colega que também formou com ele, e aí ele acende nele uma chama de voltar a praticar arquitetura. E aí tem algumas fotos que o Pritzker deixa, né, disponível, a foto dele bem novinho, se eu não me engano, nessa época de faculdade do arquiteto. Tem uma outra foto que eu consegui também em outro site, não do Pritzker, mas enfim, é no início da carreira dele. Aí um pouco mais velho, essa foto ficou bem bonita, eu achei bem bonita, bem bacana. Também início de carreira, se eu não me engano, ele foi para uma região do Tibete que é super alta. É isso, Márcia? Me ajuda aí, vai lembrar. É isso, bom, vocês estão vendo, era um galã, era super popular na faculdade e adorava escrever, escrevia muitos contos, escrevia romances. Tem alguns livros, mas o que foi lançado por uma editora maior é esse Bright Moonlight City, que é a história de um arquiteto que quer planejar uma cidade perfeita para mudar o espírito das pessoas. E é um pouco uma tragédia distópica. Eu não tive acesso, não tenho livro, ele não está traduzido para nenhuma outra língua, é só em chinês, mas já ficaram de me trazer o livro, então posso voltar depois só para falar do livro. Bom, mas aí eles... Você sabe que só um comentário, eu tentei buscar as capas dos livros, eu não achei. Eu busquei tenho. incessantemente que não consegui. Depois eu te passo, eu te mando a capa e você pode beleza. colocar para as pessoas. Beleza. E é legal porque na capa
fala o nome dele e fala o mais humanista dos arquitetos da China. E isso, então, já mostra uma preocupação dele. Bom, esse estudante se forma, começa a trabalhar e encontra um momento da arquitetura na China que também acho que vale a pena contar, fazer um resumo rápido para as pessoas, porque é interessante. O que acontece? A gente tem, com a fundação da República Popular da China, em 1949, um rompimento com toda a tradição chinesa. Então, aquela arquitetura tradicional que a gente conhece, ela e todas as outras questões relacionadas à China tradicional, imperial, né, que vem saindo aí de um feudalismo, que a gente pode fazer uma comparação para algo que a gente reconheça, isso tudo fica para trás. E aí a arquitetura chinesa ela vai se plugar naquela arquitetura austera soviética. E isso permanece e vai em frente, inclusive depois de 10 anos da formação da República, a grande comemoração da China é construir 10 prédios que têm aquela arquitetura da União Soviética, sabe? É tudo daquele jeito. Então, por muito tempo a arquitetura ficou plugada nesse formato. Quando ele se forma, a abertura está começando a acontecer. E é só mas mesmo assim, você não tem essa troca cultural com os países do Ocidente. No final dos anos 90, no começo dos anos 90, é que a China começa a ganhar força para reconstruir suas cidades, para atender um número enorme de pessoas que precisam de habitação, para fazer toda a infraestrutura de cidades que cresceram muito, e começa a chamar, então, os arquitetos do Ocidente. E é o momento em que Zaha Hadid explode, constrói praticamente metade da China, porque ela fica amiga daquela CEO da Soho e começa a construir tudo. E aí, eu acho que o Liu ficou muito sem vontade de trabalhar nesse contexto, sem desejo de estar ali. Ele tinha ido para o Tibete, e no Tibete ele fica muito próximo das comunidades do Tibete. E aí ele fala, não, eu acho que eu vou trabalhar com arte, eu acho que eu vou trabalhar com a literatura. Ele é chamado para uma exposição de arte de uma amiga, e essa amiga vai dizer para ele, olha, tem coisa nova acontecendo. E aí ele volta e vai para Chengdu e fica em Chengdu e decide fazer o escritório dele. Então, de fato, ele tem um desencanto, porque ali, aquele momento na China, ele não era muito estimulante para um arquiteto. E essa amiga fala, olha, a gente recebeu um monte de arquiteto ocidental, mas agora não é mais isso que a China precisa e quer. E aí, nesse momento, ele fala, então, tô dentro, vou continuar. Isso é interessante, assim, para entender por que houve esse desencantamento dele, né? Não sei se era isso que você queria mais ou menos contextualizar. Era isso e foi além do que eu imaginava. Muito bom, muito legal. Aproveitando, eu sempre brinco que a história que eles contam no site do Pritzker é o mito que o próprio arquiteto constrói sobre si mesmo, né? E essa história do Tibete, eu acho que ela é bem interessante, até como uma questão geográfica, eu fui pesquisar onde que fica Chengdu, que é a cidade natal dele, e nós estamos falando de uma região extremamente interiorana na China, né? Está muito longe da costa, dos mares e tudo isso, perto de uma cadeia montanhosa, e quase na divisa com aquele grande deserto que nós temos lá no noroeste da China. Então essa ida para o Tibete, até certo ponto o Tibete era muito mais perto de Chengdu do que ir para Xangai, ir para Shenzhen, ir para todas essas cidades, né, na costa. E pelo que eu entendi da história dele, ele contando essa história dele, no Tibete, ele meio que trabalhava num escritório comunitário. Então, por exemplo, precisava fazer uma escola, esse escritório comunitário fazia, precisava fazer, né? E como a Márcia falou, era justamente essa restrição projetual de linguagem, né? E
E essa é a grande brochada que ele tem, né? Porque eu vou dizer que todos nós, como arquitetos, tivemos um momento da carreira em que a gente dá uma brochada na profissão, né? Ou seja, isso é normal para todos nós, né? E bem de fato aí o que a Márcia falou, né, dessa mostra, o escritório que eu vi se chama Tanghua Architects. Eu até fui atrás para ver, eles têm uma linguagem bem contemporânea também e alguns projetos mais comerciais, né, projetos de grande escala e coisas assim, mas uma arquitetura bem interessante. E que é justamente esse momento de epifania que ele tem justamente para abrir o escritório. Uma das coisas que eu vi na história dele é que diz que ele tem 40 anos de profissão. Sim, mas o escritório dele foi aberto em 99. Então, é que todo mundo fala, inclusive no site do Pritzker, fala, né, 40 anos de profissão com 30 projetos. Eu fiquei pensando, puxa, mas é muito ano para pouco projeto, né? Mas na verdade não. Então são 26 anos para 30 projetos, considerando que alguns dos projetos são de escala bem grande, então é um pouco mais entendível, né? A gente não está falando de eu esqueci o nome do suíço, Peter Zumthor? O Peter Zumthor, que coloca no contrato que ele não tem data para entregar os projetos. Não chega a ser nessa situação, mas isso inclusive é um demonstrativo da preocupação que ele tem com entender de fato a comunidade, o que precisa ser feito, né? Depois a gente até entra no detalhe sobre a questão de ensinar a população local como fazer as obras. Então isso me chamou bastante atenção. Eu até pegando a sequência aí do que a Márcia muito bem explicou, né, e me ajudando inclusive a entender mais e aprender mais, mas um comentário que eu achei que foi bem marcante do resultado dessa exposição para ele, uma frase que aparece num dos depoimentos sobre o Pritzker, fala que ele entendeu com aquela exposição que o meio construído poderia ser uma forma de expressão pessoal. Que eu acho que é marcante, porque alguém que vem de um universo de artes, né, vem do universo da arte, vem do universo da literatura, então alguém que na arte e na literatura manifesta uma expressão pessoal. E ele percebeu, né, com aquela exposição que aquela arquitetura amarrada pelo cenário político, né, que acabava tolhindo essa expressão pessoal, ela tinha um outro caminho, né? Ele enxergou ali que existia um outro caminho para que ele combinasse essa vontade da expressão pessoal oriunda da arte, da literatura, se manifestasse em arquitetura. E aí essa epifania que o Caio bem comentou, eu acho que aparece ali como uma descoberta, né? Assim, uma revelação, né? Foi pelo menos a maneira que eu entendi. Eu estou mostrando aí uma foto dele depois do terremoto em Sichuan, que é onde ele começou a tentar ver uma forma de ajudar a comunidade e a criação dos tijolos, criação, né? Ele acaba reciclando os materiais que você tem ali dos escombros. A primeira coisa que ele faz é tentar reaproveitar esse material, fazendo um tijolo que ele vai chamar de Rebirth Brick, né? Que é o que a gente já comentou aqui, né? É o tijolo renascido. No Rio de Janeiro seria renascido. Só de brincadeira com os cariocas. Mas, e aí ele vai ser alvo, né? A exposição, né? A Bienal de Veneza chama ele, né? E ele vai trabalhar com esse tijolo em várias das obras que ele faz. Então, a gente vê esse material meio que presente, quase, não diria onipresente, mas muito presente nas obras que ele faz. Então ele meio que carrega isso com ele, sabe? Isso é interessante. Ele não usou só para uma obra aqui, outra ali. Ele toma isso como quase seria forte discurso, mas é como se fosse, né? Seria resgatar um pouco aí dessa ideia que ele teve que ele de alguma forma conseguiu produzir isso de maneira quase industrial, né, porque não dá para ser super industrial, porque tem, né, ele trabalha com escombros, mas isso tem uma ligação espiritual na obra dele, né, como se ele quisesse botar ali um caráter no edifício de alguma maneira, e o tijolo é uma forma dele fazer isso, né, um pouco, lembro do discurso do Louis Kahn, né, que o tijolo quer ser alguma coisa, né, então tem isso aliás, também. Não por acaso, um dos depoimentos dele, ele começa dizendo que você tem que entender a vontade de ser do edifício. Eu falei, bom, então o Kahn está presente Veio aí de de algum alguma lugar forma. isso daí, né? Exatamente, o Kahn está presente aí, né? Não à toa. Eu quero eu quero falar uma curiosidade que
que eu pensei agora enquanto você falava, Dilson. Não sei se vocês se lembram do Museu de Ningbo, do Wanshu, que ele também trabalha com tijolos. Você lembra disso? Eu acho Lembro, uma coincidência curiosa. exatamente. Eu coloquei, até anotei para fazer esse paralelo, né? Porque foi uma coisa que me chamou muita atenção na época do prêmio e do Wangshu, né? Porque no caso dele não era um terremoto, mas era esse lastro de ruínas que foram ficando da renovação acelerada das cidades chinesas, né? Que também é uma coisa de grande sensibilidade, né? As cidades foram crescendo de maneira muito acelerada e vertiginosa e deixando para trás os restos do que foi sendo demolido, né? E aí ele pega esses restos, telha, tijolo, né? E cria uma textura numa espécie de uma como é que se chama aquele de vários recortes? Quando pega vários recortes e costura? Mosaico. Isso, mosaico, mas parece tipo um patchwork, parece um exato, parece um retalho, patchwork, uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos de um pouco de telha em um determinado tom, um pouco de pedra, um pouco de tijolo, e aquilo vira uma memória materializada ali, né? E que é um paralelo explícito, né? Aliás, a Márcia acho que estava deixando justamente essa provocação. A gente não sabe se é explícito, mas que pode ser uma relação muito direta ou um inconsciente coletivo, um imaginário que está permeando esses vários arquitetos de alguma forma, né? Eu vou até um pouco além, Bruno. Acho que todos nós anotamos isso, né? O que eu peguei também, o que me pareceu, isso é uma coisa ser oriental, talvez não só chinesa. Porque se a gente transcender um pouco a questão do reaproveitamento, a obra de Shigeru Ban também tem muito disso, né? É a construção de um material que vai ser, talvez não perpétuo, mas ele também tem toda essa questão do coletivo histórico, né? Para construir esses materiais novos, né? O que me chamou muito a atenção na intenção do Liu de fazer isso com os tijolos, com os Rebirth Bricks, por um lado tem a questão tectônica mesmo, de você pegar restos de obra e fazer um tijolo. Por outro lado, tem a questão de você utilizar a mão de obra local para você fazer isso, né? E obviamente os restos das construções daquele determinado local para fazer os tijolos. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, eu não sei se ficou claro numa das entrevistas que eu vi dele, ou se, enfim, uma coisa até subconsciente, mas isso é um discurso crítico com relação à industrialização das cidades e da forma de construir. Então você tem, cada tijolo é diferente, né? Porque ele coloca, não sei, um é 3% de tijolo, X% de concreto, o outro é 30% de tijolo, tantos por cento de concreto e assim por diante, né? Então você tem uma coisa muito orgânica sendo construída. E isso para mim é a grande questão desse material. Porque se vocês forem ver, cada um dos projetos dele que tem o tijolo não é igual, ele não é uniforme, né? Ele não é como se fosse uma olaria que você tem aquela argila daquela região e todos os tijolos são praticamente iguais. Não. Cada fachada tem a sua particularidade. Assim como o Wangshu, né? Que nem você falou, tem tanto de telha, não sei, vou dizer que 5% de telha para 95% de tijolos, ou, né? Essa coxa de retalho sendo construída. E eu concordo plenamente que isso tem muito a ver com o Louis Kahn, e eu vou ir ainda além. Eu acho que muitas das geometrias que ele utiliza na arquitetura dele, os arcos em alguns dos projetos, as formas circulares que Louis Kahn tinha, né, uma consideração muito grande com as geometrias romanas, né? Eu vejo que isso também está muito presente, que são geometrias puras, né? O círculo, o triângulo, o quadrado, né? Em vez de outros tipos de geometrias. Inclusive não sei se a palavra é o óculo, esqueci, que nós temos no Panteão em Roma, né? O Museu do Relógio tem um orifício na cobertura justamente para ter essa iluminação natural ocorrendo ali. Eu quero pegar o gancho da questão do tijolo, porque a tradução que foi feita é assim, né, tijolos renascidos, né? Mas o Rebirth, ele não é um renascido, né? Ele é um renascimento, né?
E acho que há uma distinção entre rebirth e reborn. Aí me corrijam se eu estiver errado. E isso que o Caio acabou de falar agora também, eu acho que envolve. E pode até ser um pouco contraditório com a questão que foi colocada a respeito da arquitetura moderna e tudo mais, mas quando você passa a pensar esse material como uma espécie de renascimento da forma de se fazer arquitetura, é quase que uma migração, né, da saída para uma arquitetura que depende dos seus elementos estruturais para construir o espaço, construir a identidade. A gente está falando de sistemas estruturantes autoportantes e tal, que tem muito a ver com a tradição, né? E assim, voltando um gancho com as outras coisas que a gente comentou a respeito dos outros laureados, me parece, aí como o Bruno falou no início, né, que há a busca por uma nova tendência. Acho que tá tudo vinculado a esse resgate da tradição como uma meta muito presente em cada um dos laureados. Se a gente vai lá desde talvez da grande mudança que aconteceu com Aravena e tal, o vínculo com as comunidades locais, aí passando até chegando no Francis Querré, RCR, né, que também foi uma coisa nesse sentido. E aí, de fato, no Jacan, há essa presença de um elemento que é muito representativo dessa tradição construtiva que precisa ser resgatado. E a gente está falando de um resgate, uma cultura que é milenar. E aí eu acho que esse é o grande lance que a Márcia está aqui também para nos ajudar, né? São milênios aí de coisas a serem resgatadas, de culturas resgatadas. Então, se a arquitetura do presente tá sendo vista, premiada e laureada como uma arquitetura que resgata seus elementos tradicionais, nada melhor do que a gente olhar para uma civilização oriental repleta dessas tradições, né? Queria saber um pouquinho da Márcia também, se é um pouco isso que você visualiza a possibilidade de mais chineses ganharem, já que a tradição é gigantesca. Não, eu acho que é esse o caminho desse resgate da tradição e do olhar para o local. E, de fato, você disse tudo. A China, como não é população, como é que a gente fala? Como civilização. Como civilização é a mais antiga que existe e que permanece como China. Desde sempre aquilo foi a China. Foi império por milênios e hoje é uma república, mas sempre a mesma civilização. E aí eu vou retomar aqui, já que a gente falou de Bienal de Veneza, que é quando a gente tem Chiang Kai fazendo a Bienal, trazendo aqueles hutons, que eles chamam, que são os courtyards, as casas chinesas que tem um jardim no meio, que aquilo era muito tradicional, que era assim que as pessoas viviam, se construía, a casa dos pais estava aqui, depois a casa do primeiro filho de um lado, a casa do outro filho do outro, a casa dos empregados, ainda respeitando um pouco a questão de para que lado essas casas iam estar voltadas. Quando ele traz isso para a Bienal de Veneza, que eu acho que foi 2021, pode ser? Pode ser, né? Acho que foi 2022, é 21. Então ele traz isso e ele fala, olha, o caminho é olhar para como as pessoas viviam no passado e entender o que a gente pode tirar, o que de melhor a gente pode tirar disso. O Liu faz esse mesmo olhar, principalmente no momento em que a China começa a fazer esse resgate do que eles estão chamando de museus vivos, que é entender as formas de fabricação de tofu, de álcool, de bebida alcoólica, às vezes de tecido do passado, e trazer e pedir para os arquitetos resgatarem isso e transformarem grandes fábricas do passado em espaços turísticos, em espaços de exposição, né, como a gente está vendo aqui. Eu acho que esse é um caminho que eu não acompanho a arquitetura em outros países da Ásia, eu acompanho na China. Na China isso está acontecendo muito. E isso vai trazer para a gente uma série de profissionais que vão pensar a arquitetura local, que vão pensar o uso de material, que vão pensar necessidades daquelas populações.
Daí tem uma outra arquiteta chamada Xu Tiantian, que ela fala que faz acupuntura arquitetônica. E eu fiz um vídeo sobre isso, todo mundo, não, isso foi criado pelo Jaime Lerner. Aí nem foi, né? Foi pelo Marco Casagrande, que é um finlandês. Mas ela faz isso, e é isso que eu acho que o governo tem estimulado nesses arquitetos. Olha para essa cidade como um organismo vivo e entenda como a gente vai trabalhar pontualmente com o suporte da arquitetura para fazer com que esse organismo funcione como um todo e melhor. Então, Rafa, eu acho que é esse caminho, sim. E aí a gente tem uma escola que é a China, com, né, civilização de 5.000 anos, 6.000 anos, é muita coisa. Hein, Márcia, e até pegando esse gancho do que você está falando, eu vou dizer assim, acho que eu, como todos aqui, menos você, descobrimos a obra dele recentemente, para não dizer muito recentemente. E uma das coisas que me chamou muito a atenção no discurso dele, e daí você me corrija se eu estiver errado, como é que eu vou expressar isso? A adaptabilidade da qualidade executiva, não da qualidade projetual, da qualidade executiva para a qualidade da mão de obra presente. Então, eu vi uma entrevista dele que ele falou assim, antigamente, né, há séculos atrás, a qualidade dos carpinteiros, dos pedreiros, etc., era muito superior à que nós temos hoje. Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção nos projetos dele, então, onde ele adequa a forma executiva para o conhecimento das pessoas daquela região. Então, por exemplo, vou fazer, por exemplo, no Museu das Pedras, e acho que não é nenhum detalhe do projeto, tá, Dilson? Não estou falando sobre o projeto, onde você tem o material bruto para o lado de fora e o material mais rebuscado para o lado de dentro, porque ele já meio que sabe que as pessoas vão mudar a decoração. Eu achei isso muito interessante, entendeu? É alguém que tem noção de que as coisas podem mudar, ou que elas vão mudar, e assim por diante. E algumas das fotos que eu vi, numa das falas, está no link do Design Boom, acho que o Adilson vai até colocar ali, quando ele fala sobre isso, num dos projetos, a gente pensou em fazer de tal forma as paredes, mas a gente adequou porque as pessoas não tinham o conhecimento técnico para fazer daquele outro jeito. Você vê dessa forma também, Márcia? Ou também com esses outros arquitetos que estão aí, não sei se você sabe disso ou não, mas isso para mim foi o que mais me chamou a atenção, assim, sabe, na questão executiva das obras. Vejo, o que eu acho? Qual é a chave aí? Qual seria a frase que é a chave para esses arquitetos que estão com esse olhar na China? Arquitetura feita para e por pessoas. Uhum. Quando o Zaha Hadid vai fazer a primeira obra dela na China, é muito curioso, porque ela ficou insatisfeita com o resultado. Ela ficou muito insatisfeita, porque ela tinha criado uma coisa de umas junções de losangos numa cúpula, e ela achou que a execução não foi boa. E isso foi recebido pelos chineses de uma forma, puxa, então não estamos dando o nosso melhor. O chinês, ele trabalha muito. Ele tem que fazer o melhor. Ele tem que fazer o melhor. Então, quando vem uma arquiteta de fora, quer fazer uma construção, e diz que não está bem executado, bom, depois disso, eles treinaram um exército de mão de obra para executar as obras de Zaha Hadid da melhor forma possível. Então, quer dizer, ela fez uma exigência e a China, para seguir essa exigência da arquiteta ocidental, treinou esse exército de mão de obra. No caso desses arquitetos que são chineses, a ideia é outra, a ideia é de entender como é que eu posso fazer algo para que aquele local se sinta bem e como é que eu posso aproveitar aquela mão de obra local da melhor forma. A gente tem um êxodo muito grande nas cidades chinesas e principalmente as cidades mais afastadas dos grandes centros, porque as pessoas vão para os grandes centros para trabalhar. E esse é um problema para a China. Então, quando você tem que resolver esse problema e atrair pessoas para aquela cidade, ou fazer com que as pessoas se interessem em se manter naquela cidade, faz parte também
de treiná-las, de dar condições para que aquelas pessoas dali trabalhem. Então, acho que a linha do Liu é muito essa. Eu estou fazendo uma arquitetura para essas pessoas. E quem vai construir são essas pessoas, daquela região, sem grandes deslocamentos. Sim, por exemplo, né? Da mesma forma em que ele faz o edifício da Novartis, que também utiliza os tijolos, os Rebirth Bricks, que é uma questão assim, que é um primor de execução, dá para ver que existe esse primor de execução, né? Nos acabamentos, nas geometrias, na infraestrutura interna, por exemplo, de iluminação, ar-condicionado, etc. Ao mesmo tempo que tem esse primor utilizando o mesmo material, tem outros projetos em que o primor praticamente não existe, porque há uma consciência do arquiteto de que a mão de obra que vai executar aquela outra obra é completamente diferente, né? E eu vou dizer que eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal mesmo. Eu diria... Perdão, Caio, pode falar. Imagina, eu ia falar que semana passada a gente gravou o cast sobre o filme O Brutalista e a gente comentou muito sobre isso, né? O cara ia para o canteiro de obras e ficava brigando com todo mundo porque tinha que ter a técnica, né? O craft, né? E aqui essa preocupação praticamente não existe. Eu estou adequando a minha forma de executar com o nível prático, técnico que a mão de obra local tem. O que eu ia destacar é que isso traz uma riqueza para o trabalho dele no momento que ele faz isso, porque isso faz com que cada projeto seja único, né? Que é um dos pontos que o prêmio, né, os jurados destacam, é como que ele não está preso a nenhuma amarra estilística, nem estética, e como que cada trabalho, cada projeto é diferente do outro, né? Existe realmente uma diversidade muito grande. Mas é interessante assim, a maneira de trabalhar o material, como o Caio bem falou, né? O mesmo tijolo, num determinado projeto, ele aparenta ser uma coisa perfeitamente encaixada, e em outro ele parece ser algo quase como que já afetado pelo tempo, com um certo desgaste, por uma execução que já aparenta ser algo mais artesanal. Então, essa diversidade, ela se encaixa a uma realidade do projeto, né, do local, da população, da comunidade ali, e ao mesmo tempo ela passa a ser uma história contada de um determinado contexto através daquela arquitetura, né? Ele até fala, aí com certeza pelo histórico da literatura, ele cita, né, que uma das falas dele é que se a arquitetura, né, são livros em pedra, né? Ele fala assim, dizem que a arquitetura são livros em pedra, né? A arquitetura dele transmite isso. Se você vê que cada contexto traz ali a sua história, o seu lastro, o seu artesanal, a sua maneira de fazer. Então é uma sensibilidade muito grande dele e ao mesmo tempo enriquece, né, enormemente o seu trabalho, né? E apesar dele não ter um estilo, né, Bruno, eu concordo que ele não tem um estilo, mas ele tem uma linguagem, né, e a linguagem dele é muito clara, né, de novo, falando como alguém que não conhece também os outros arquitetos contemporâneos dele, ou muito da arquitetura chinesa, mas olhando eu entrei no site, abri todos os projetos que tem lá disponíveis no site dele e dá para ver que tem sim uma continuidade de pensamento e de linguagem, mas não chamaria isso de um estilo, né? Não é uma coisa tão rígida como um estúdio MK27 aqui no Brasil, né? Alguma coisa desse tipo. Eu acho que eu usaria talvez a palavra procedimento, né? O que tem se usado bastante assim em reconstruções das cidades latino-americanas, né? Definição de procedimentos. Aí você tem os procedimentos que configuram, configuram essa linguagem, mas são procedimentos pensados, assim, tipo agrupamento da mão de obra, seleção dos materiais, né? Estúdio do sítio local. Então é interessante que até falando em procedimentos, os procedimentos parecem são muito similares ao, por exemplo, do laureado do Pritzker passado, né? Quando você lê, assim, a relação com o lugar, as pessoas, a comunidade, são frases que se repetem porque são procedimentos que estão sendo vistos, né, como procedimentos de fato contemporâneos. Desculpa, Márcia, te interrompi. Não, eu ia fazer duas observações sobre uma sobre o que o Bruno falou, outra sobre o que o Caio falou. Adilson, aquela primeira foto da Novartis, falando de estilo, e essa foto
tem muita gente que compara, depois você pode buscar pela internet, essa foto com a foto de um prédio tradicional chinês. Então tem aí uma linguagem que ele segue, e depois, se você for ver, tem outros prédios dele que podem ser comparados com a arquitetura tradicional mesmo do período imperial. Então, isso é legal. E a outra coisa que eu ia falar, que o Bruno ressaltou, que é essa coisa de parecer já desgastado pelo tempo, eu não queria usar essa palavra aqui, mas eu vou usar só para que é o Wabi-Sabi, que se esvaziou completamente no discurso da arquitetura, pegou essa palavra e esvaziou completamente, mas é um olhar dos países do Extremo Oriente, da Ásia, que trabalham isso muito bem, que é o perfeito imperfeito. Então, acho que resume nesse caso, no caso do tijolo, era só isso que eu ia observar. Essa coisa dos beirais, né, Márcia? Esses beirais que ele pega essa referência histórica, né, dos palácios e dos templos, né? Eu ia falar que em algumas análises, né, isso que a Márcia comentou, de tentar buscar essa relação, em alguns cenários ela é tipológica, né? Você tem uma certa análise tipológica, em outros momentos é a materialidade, mas eu vi muito dessa tentativa, né, de alguns críticos e quem está tentando se debruçar na obra dele, né, de buscar esse lastro, né, histórico, e que ele se dá muitas vezes na materialidade, outras vezes em algumas relações de proporção, de horizontalidade, né, e aí até naquele projeto que a outra destilaria, né, que aquele outro é o distrito, que foi o outro projeto na sequência, né, ali é impressionante como que é algo que tem uma relação vernacular, né, absurda, assim. Se a gente pensa e ele cita isso, né, que ele busca, e faço aqui, né, a minha meia-culpa na ignorância em relação à cultura oriental, mas ele cita um momento artístico dentro da cultura chinesa do qual ele extraiu a representação dessas fortificações, desses castelos, dessas fortalezas, né, através da representação pictórica disso. E como que isso foi reinterpretado ali naquela sequência de terraços, né, com esses pavilhões horizontais e vários pavilhões descolados. Ele fala que foi até um recurso estratégico, porque o projeto é gigantesco, né, o volume construído desse projeto é enorme, mas boa parte dele se mimetiza na natureza, né, e aí numa certa simbiose, você não sabe o que é arquitetura e o que é pedra que já estava ali, o que foi adicionado, o que já existia. E aí a gente pode até entrar nessa questão da relação dele com a natureza, que também é algo bem interessante, e distribui pavilhões que são vistos, né? Então, olha como é que isso aí se mimetiza, né? É uma forma de mimetizar-se com essa natureza, mas de uma maneira vernacular, né? Trazendo essa herança vernacular. E isso eu achei fantástico, assim. Esse projeto é de uma beleza espacial e de uma delicadeza, assim, que eu achei fantástico. E até antes da gente entrar, não sei, Adilson, se você quer entrar em alguns projetos em específico, mas antes da gente entrar nos projetos em específico, tem uma outra coisa que eu acredito que é de uma escala macro, que é interessante também para quem está nos ouvindo e vai conhecer um pouco mais das obras do Liu, que me chamou muito a atenção, a utilização do que a gente chama de terceiros espaços, né? O terceiro espaço, ele não necessariamente é um espaço público, mas ele também não é necessariamente um espaço privado. É aquele meio termo que ele pode ser utilizado como uma coisa privada, com fins financeiros, comerciais, etc. E aqui eu vou dar como exemplo o Museu do Relógio, que ele basicamente tem a estrutura do Museu do Relógio, e em volta disso tem uma série de lojas. E inclusive nas palavras do Liu, ele fala isso. Os templos antigos, em volta dele, tinham uma série de comércios, e era ali onde a vida da cidade acontecia. E é um projeto privado, pelo que eu entendi, não é um projeto público. Então ele cria todos esses artifícios justamente para criar uma sustentabilidade financeira para o projeto ou para o dono do projeto e assim por diante. A mesma coisa acontece, por exemplo, no West Village, onde o espaço central, que é esse grande pátio com as praças, com bambu, com áreas de cinema, com todas essas questões, são áreas onde a população em volta pode acessar. Eu estava até pesquisando a história desse projeto específico, ele era um campo de golfe, então imagina um campo de golfe no meio dessa cidade, toda essa densidade aí, né?
E ele foi transformado basicamente num centro comercial. Eu achei no começo que era uma parte residencial, uma parte comercial. Eu fui ver o projeto, é só comercial. E tem todas essas questões, inclusive das rampas sendo utilizadas como exercício. Até que teve um dia em que 9.000 pessoas subiram na rampa e daí o partido decidiu que seria proibido ter grandes aglomerações de pessoas nesse espaço, né? Mas para mim chama muito a atenção, seja no lado adjacente, seja na parte interna, como um pátio, seja, como o Bruno falou, no projeto da destilaria, o espaço entre as edificações, então seria o espaço entre as edificações, que é justamente esse terceiro espaço. No Museu das Estátuas de Buda é o grande jardim que está em volta, né? Então, essa abundância de espaço, utilizado como transcendendo o privado e transcendendo o público, né? Fica nesse meio termo aí. Isso é uma coisa que me chamou também muita atenção na estratégia projetual dele. E curioso que isso é muito típico da cultura arquitetônica oriental. Eu me lembro do episódio do Arata Isozaki, né, que ele denominava esse espaço como espaço Ma, né, que era esse espaço entre esses enfios, né? Então isso é muito muito típico dessa cultura. Aí me lembrei também aí do Guga, né? Do pagode, né? Que a referência, tava tentando buscar a palavra, lembrei, é o pagode, né? Que é o formato, né, dos beirais múltiplos dos templos, né? Que o Guga, nosso amigo aqui, que sempre participa, ele falou que o primeiro projeto dele na faculdade foi um pagode, e que o professor quase que rasgou, né, o projeto dele, algo nesse sentido, a história do Guga. Deixa eu só pegar. Vocês estão falando, eu tô deixando você falar. Manda, Bruno. Não, só pegar uma palavra que o Caio usou ali a palavra transcendência, né? Transcender e tal, e isso na cultura oriental, evidente, né? É diferente da transcendência da cultura ocidental, né? A transcendência ocidental ficou muito ligada a uma determinada visão religiosa, enquanto na oriental está ligada a algo muito mais, né, antigo, e que está ligado à natureza, que está ligado a uma série de outras forças ali presentes, né? Mas ele fala isso, né? Acho que duas coisas interessantes estão ligadas a isso que a gente falou. Primeiro, é que ele é um humanista, né? Que o arquiteto deve ser humanista, e que antes de ser arquiteto, ele precisa ser um ser humano, né? Então é uma frase, evidentemente, ligada a esse mito, né? Que vai se tornar uma frase emblemática, mas é a maneira de que alguns arquitetos conseguem, né, de certa forma, enxergar, serem sensíveis aos contextos, às realidades. Então, quando a gente fala da questão do material, de entender a mão de obra local e tudo mais, isso é uma visão humanista, né? Entender que a obra vai ser alterada com o tempo, conforme o Caio citou, né? Porque quem estiver interagindo ali vai alterar aquilo, então estabelecer até onde aquilo já aceita essa interferência. Isso é a visão realmente de um humanista. E outra coisa que ele fala é que a arquitetura tem que transcender, ela tem que ter algo de espiritual, ela tem que ter algo de emocional, né, que traz, e é evidente quando a gente vê essa questão fenomenológica da arquitetura dele, né, das texturas, das cores, da relação com o verde, da maneira como todo um conjunto, né, faz com que isso realmente tenha uma materialidade muito singular, e é muito ligado até quando o Caio citou o Peter Zumthor, né? Não à toa, eu estou até com um livrinho aqui, porque eu já ia citar que na minha cabeça tem o paralelo. Realmente é uma arquitetura que não permite uma produtividade industrial, né? Porque só de parar, observar, entender, perceber, né? É um ato de introspecção, mas uma introspecção que está ligada, alimentada pela observação, está alimentada pelo senso de comunidade, está alimentada por entender as pessoas. Então ele tem até uma parte do vídeo que ele está olhando assim as passarelas do West Village, né? E ele fala que uma das coisas que ele mais gosta de fazer é observar as pessoas, né? Observar por onde elas chegam, para onde elas vão, como é que elas se comportam, né? Então, claro que não é uma arquitetura que você consegue fazer sentado na sua prancheta e uma atrás da outra, né? Definitivamente, é uma arquitetura que exige uma maneira muito diferente de lidar. Então, é muito humanista, transcende, tem uma visão fenomenológica muito própria, né, e muito forte, e acho que o prêmio vem muito reconhecendo isso, né, assim como em alguns outros arquitetos que a gente citou nos prêmios recentes, né. Tem uma coisa curiosa na língua
chinesa que eu não conheço em nenhuma outra língua, que é o seguinte: nós temos a palavra eu para definir nós mesmos, eu. E depois nós temos uma palavra que é nós. No chinês você tem eu, e para nós você usa eus. Então, isso já te coloca, e no caso dele, que é uma pessoa muito sensível e tem esse olhar para o outro, isso já te coloca como sem separação com o outro, né? Isso, acho que ele reflete muito em todos os projetos que ele tem, ele reflete essa preocupação. Essa obra é para todos nós, para mim e para você, e nós somos a mesma pessoa. Acho que depois, no discurso dele, ou na entrevista que ele fala sobre o memorial que tem lá em Wenchuan, que ele fez aquela casa para a menina, que é o memorial da menina, que na verdade não é uma menina, mas são todas as vidas condensadas numa vida só. Ele vai deixar claro essa maneira filosófica de olhar o que é ele e o que é os outros, que na verdade somos todos uma pessoa só. Somos eus. Muito bom, agora eu tô super perdido aqui, porque vocês falam um monte de coisa, eu tenho que sumarizar e tentar chegar. Mas é ótimo que vocês. Não, muito bom, muito bom. Eu não sabia Isso é bom disso. sinal. Isso é bom sinal. Sinal que tem muita coisa para falar. Quando você solta a pipa vai com o vento. Aí você tá lá no céu já. Tô achando ótimo que vocês estejam discursando aí de uma maneira mais geral, mais generalista. Para mim é ótimo. Eu só queria alguns aspectos, a gente acabou não falando muito, que eu acabei tentando botar em gavetas aqui, mas é só para a gente buscar algumas coisas que talvez a gente não tenha falado, né? Algum comentário ou outro. Por exemplo, uma coisa que me lembrou esse distrito, a renovação do distrito da caverna de Tianbao. Parece um jogo de videogame. E é engraçado a gente pensar, né, que fica parecendo que os jogos de videogame, quando a gente vai se referenciar à Ásia, ao Japão, né, tem esses pavilhões, e me lembrou, assim, ficou parecendo que eu tava andando com meu bonequinho aí. Por que eu tô falando isso? Assim, porque a gente tem muito pouco. O conhecimento que a gente tem, né, de uma cultura oriental fica muito restrito àquelas coisas que são muito clichês. Mas eu acho também que o clichê ajuda a gente a entender outras coisas também. E que isso, de alguma forma, como essa arquitetura, assim, por que também me lembrou o videogame? Porque é uma arquitetura muito bem construída, parece um 3D mesmo, parece um 3D super bem feito. Olha a quantidade que você tem, né? De um apreço pelos detalhes, um apreço pela história, então tá tudo conjugado, a natureza, a história, e eu falando com o Caio até em off, assim, é uma arquitetura que tem, como todo prêmio Pritzker, né, muito bem acabada, né, você vê assim, você não vê risco, é claro que você tem a coisa do bem feito, mas mesmo assim, quando eles querem fazer algo bem feito, assim, é muito bem feito, assim, é muito bem bem estruturado. Você vê que, por exemplo, esse corrimão de madeira, né, eu acho que você tem uma questão também de um trabalho manual muito preciso. Então isso me impressiona também. Assim, todo prêmio Pritzker que você vai ver, assim, claro que as fotos são excelentes, muitas vezes podem até enganar, mas você tem um apuro técnico que eu acho que é invejável. Assim, todos os ganhadores do Pritzker têm esse apuro apuro estético, mas um apuro de detalhe mesmo, de arquitetura, de obra. É o craft, né? É o craft. É o craft. Exatamente, é o craft. E é interessante que por exemplo, a palavra, quando eles usam a palavra craft, né? Ela também, tal como o Rafa falou do Reborn e Rebirth ali, a gente também traduz de uma maneira equivocada. Toda vez que eu vou usar, é igual o movimento, né? Quando a gente fala do Arts and Crafts, né? A tradução seria artesanato, né? Quando na realidade não é propriamente, não tem uma palavra que eu acho que ela consegue unir ofício, artesanal, manual, da maneira como o craft faz em inglês, né? Porque está ligado à tecnologia, está ligado ao artesanal, mas ao mesmo tempo pode ser utilizado como técnica, né? Assim como a maneira de fazer. Então isso
tá ligado a isso que a gente está dizendo do trabalho dele, né? Que é um cuidado em entender essa maneira de fazer, cada uma do seu jeito. E aí leva a isso que o prêmio, que os jurados citaram, e que citam quase em todos os prêmios, que é o domínio tecnológico do arquiteto, né? Então, o domínio da arte, que é a arquitetura, em termos de tecnologia e construção, né? Porque um dos pontos que diferencia os laureados de outras áreas, né, de outros prêmios, é justamente a arquitetura construída, né? O prêmio é dado à arquitetura construída, ao valor da arquitetura construída. E isso é diferente, isso cria um recorte, né? Porque se eu estou valorizando a arquitetura construída, e é engraçado que quando a gente fala isso, pode parecer meio óbvio, né? Mas para alguns arquitetos isso é um recorte, né? É o Renzo Piano, por exemplo, né? Ele valoriza a arquitetura construída, ele entende que a arquitetura é construída. Então isso faz com que profissionais que pensem assim tenham um cuidado muito maior com os sistemas, né? Então a gente falou da destilaria antes, né? O Caio citava da questão dos carpinteiros, porque ele reinterpreta a estrutura do engradamento das coberturas, né? E ele utiliza a mesma estrutura, mas aí ela é a mesma num cenário contemporâneo, com outros artesãos, com outros profissionais, né? Então é essa atenção e cuidado na tecnologia, e o que o prêmio fala, na tecnologia, que não quer dizer, não são as palavras exatas que o prêmio cita, que é uma tecnologia, não vou lembrar o termo exato, mas ele dá a entender assim, não quer dizer que é uma tecnologia do futuro, ser uma tecnologia do futuro, é entender a tecnologia em qualquer contexto, né? Aonde está a tecnologia em qualquer contexto. Deixa eu fazer uma outra coisa que eu queria comentar, Pode rapidinho, falar. eu queria comentar também, agora deixa eu falar, pô. Uma coisa que eu queria comentar é que eu vi alguns vídeos do West Village, e ao contrário da arquitetura que eu acabei de mostrar, que são os pavilhões ali, essa já é um edifício que é desgastado pelo tempo. Não pelo tempo, mas desgaste do uso mesmo. E mesmo assim ele não deixa de ser super interessante também. A gente não vai dar tempo de a gente ficar olhando os detalhes, mas aqui é engraçado como, primeiro, ele cria várias paisagens no mesmo projeto. Então, por exemplo, tem passarela, tem prédio, tem natureza dentro. Então, é realmente um complexo de coisas. E assim, tem também o gasto, né? Mas o gasto no bom sentido da coisa, né? De ver que aquele edifício tem vida. Então, isso também achei muito interessante. O que eu ia falar é que até como eu falei, eu entrei no site, né, do escritório e vi todos os projetos. Eu te mandei um link aí, Adilson, se você puder abrir, tem uma imagem especificamente do projeto, vou até ver qual que é o nome do projeto. É um projeto em Nanjing, é o Guest Room Center. Que nessa imagem, nos fundos dessa imagem, está o projeto do Stephen Hall. Se vocês olharem lá atrás, está o projeto do Stephen Hall, daquele museu que ele fez em Nanjing. Então vejam justamente a sobreposição entre a arquitetura que ele chama do impacto visual, né? A revolta contra o impacto visual, e a arquitetura dele extremamente discreta, com geometrias de telhados como se fosse uma comunidade, diferentes cores nesses materiais de fachada, uma arquitetura que praticamente desaparece na topografia do terreno. Esses contrapontos assim são coisas que eu achei assim, é uma coincidência muito legal, né? É esse aqui, né? O Stephen Hall tá ali no fundo, o Stephen Hall tá ali atrás, ó. É excelente paralelo, é interessante. Muito bom. Eu ia falar disso, que o próprio Liu chamou o West Village de hotpot de Chengdu, porque, né, não sei se vocês já tiveram a experiência de comer hotpot, mas é um grande caldeirão e que você vai colocando um monte de coisa dentro para ferver naquele caldeirão e depois come. Então, quando você disse que tem vários elementos e surpresas nesse caminhar aí dentro, você tem cinema, você tem jardins diferentes, você tem as passarelas, você tem áreas de esporte, quadras, e então é o hotpot. Ele mesmo chama de hotpot. Muito legal. Um último
projeto que a gente comentou aqui, que foi o Memorial, né? Que acabou aparecendo. É o menor projeto do escritório e que é na verdade, é um pavilhãozinho, né? É uma representação de uma casa. E eu achei bem bonito, assim. A única luz que entra ali é aquele recorte circular e tem os objetos da menina que faleceu no terremoto. Então achei bem. É impressionante como os orientais sabem interpretar essa questão da história, né, do patrimônio de maneira bastante interessante, né? E como também fazendo vários museus também, eu acho que retrata um pouco a- dessa delicadeza, né, de como ele mostra isso na arquitetura. Esse é o Museu do Relógio da Revolução Cultural, que o Caio comentou anteriormente, né? E eu acho que são 3 pavilhões e em cada pavilhão ele interpreta de uma maneira. Mas é também um projeto impressionante, assim. Aí de novo vem o craft, o trabalho, né, com tijolo, né, de ser muito bem acabado, enfim, Nossa, daquelas mas coisas que a esse gente já poderia ser comentou um projeto do anteriormente. Louis Kahn fácil, fácil, né? Uhum, sim. Eu acho que são arquitetos, e aí exerce um fascínio por causa disso, né? A gente falou da transcendência e tal, são arquitetos que realmente transcendem a sua época, transcendem os estilos, transcendem os modismos, porque justamente conseguem trazer algo que, quando eu olho a obra do Kahn, né, que tem aquela monumentalidade atemporal, né, que ao mesmo tempo, quando a gente olha o novo, a gente vê o vernáculo, a gente vê uma ruína milenar de uma civilização antiga, né, e aquilo tudo tem uma presença que faz com que essas arquiteturas sejam realmente arquiteturas transcendentes. A obra do Kahn é isso, né? Assim, visualmente é impossível datar a obra do Kahn. Se você pega para um leigo, né? Até uma curiosidade interessante. Você pega para um leigo e mostra algumas das obras do Kahn, e aí você fala assim, isso é uma arquitetura moderna. Aí a pessoa já, a primeira coisa, já te olha, moderno? Um arquiteto moderno, mas ao mesmo tempo ele estava com uma visão, né, de já trazer para a modernidade essa relação com a história. Pô, mas também não é histórico, porque isso aí é o pós-moderno, é algo que realmente extrapola esses limites estilísticos quando ele alcança essa transcendência. Então, tal como o Pinter Zumthor consegue fazer isso também, na minha opinião, né? Eu fiquei muito surpreso com a maneira como esse arquiteto e esses arquitetos chineses, e aí provocado pelo prêmio, você começa a observar, né, que realmente é algo novo que a gente não conhece. Estou provocado pela fala da Márcia, que milita muito nesse sentido, e eu acho que com muita razão, porque a gente, diante disso tudo, eu me senti pequenininho, para falar a verdade, porque a gente fica imaginando a quantidade de coisa que está acontecendo com uma arquitetura que tem uma abordagem que tem esse lastro, que consegue ser o novo e que a gente, né, se não fosse o prêmio, eu vou falar por mim, eu dificilmente ia ter acesso à obra dele. Eu queria até fazer um comentário nesse sentido. Eu acompanho o Pritzker há já alguns anos, desde a revista Arquitetura e Construção, e esse, para mim, claro, agora, porque faz 5 anos que eu me dedico a estudar a cultura chinesa, estudar a língua chinesa, e a arquitetura chinesa também. Então, esse prêmio, para mim, eu comemorei muito. Quando eu vi que foi a China, eu fiquei radiante, porque passou da hora da gente olhar para a China. Tem muita coisa para ser vista lá. E para a arquitetura, é enorme a quantidade de coisas que está acontecendo. Então, e só a arquitetura, imagina todo o resto. Tá. Então, eu comemorei demais. E eu fui falando com as pessoas. Você viu, o Pritzker. As pessoas, depois de uma semana, ou gente que só depois de ter visto o meu vídeo é que viu que o Pritzker foi para um chinês. Então, gente que segue que é do segmento e que segue o assunto e que nem percebeu ou não viu ou não chegou até ela. Fiquei com a impressão de que foi um prêmio, foi o Pritzker menos comentado. Eu não vi as pessoas comentando, eu não vi as pessoas discutindo. Eu não sei, eu queria perguntar para vocês se vocês sentiram isso também, porque todos os outros casos eu via sempre muito alvoroço. Dessa vez, silêncio. Eu tenho uma hipótese. Basta ver quem são os proprietários das grandes corporações de
de redes sociais, né? Tem um elemento geopolítico aí que a gente, assim, não tem como tratar porque é especulação, né? Mas pode ser algo nesse sentido. Então, posso falar pela audiência que a gente costuma ter quando a gente faz os prêmios aqui, e se a gente for comparar, realmente, né, o episódio do David Chipperfield teve mais audiência do que o do Riken Yamamoto. Eu acho que, mas assim, mesmo a gente dissecando as obras aqui, há um interesse. Principalmente aquele interesse do cara que quer conhecer, né? De quer saber quem que é, como é que faz, como é que não é. Mas assim, como o Rafa falou, tem uma coisa, né, de outros arquitetos ocidentais serem muito mais conhecidos e que a gente precisa. Quer dizer, o Pritzker me parece que ele tem essa proposta também de resgatar algumas coisas que a gente precisaria resgatar, que a gente não está olhando. Então, eu acho que tem um tempo já que o Pritzker tenta fazer isso, né, tenta buscar outros caminhos, e esse é um caminho que, curiosamente, ele não busca necessariamente algo novo, no sentido de que há uma novidade arquitetônica como outros, ou uma abordagem arquitetônica muito diferente, porque, por exemplo, se a gente for buscar, né, o laureado do ano passado, a gente tem também essa questão da história e outras coisas também que meio que aparecem aqui também, mas quer dizer, a abordagem é muito diferente em termos de construtivos, né? Porque você tem uma história assim, muito carregada, de milênios, né, que a gente não tem em outro lugar do mundo, talvez, e que é uma proposta que o Prince está falando, ó, a gente precisa conhecer esses caras aqui. Tá aí um belíssimo exemplar de como você também pode construir. E também é um pouco. E é engraçado, eu fico com na cabeça também do Prince que é meio que passar um recado de como a China, como o Bruno comentou, né, tem construído as cidades, né, às vezes de um dia para o outro. Né, você tem até uma questão ali de uma questão econômica que parece que tem uma construtora que tem tido problemas, né, para a construção de cidades que às vezes ficam vazias, né, e que é uma coisa muito rápida e quer fazer essa evolução, né, e fazer com que a China se industrialize, enfim. E eu acho que isso também é uma resposta a essa urbanização meio que desenfreada e estranha que a China, em alguma maneira, quer fazer e que eu acho que é um retrato do que pode ser feito, né? Não só uma renovação do zero, mas um resgate à história. Não querendo ser o advogado do diabo, mas apresentando uma outra visão para isso que todos vocês estão falando, eu acredito que é natural isso acontecer, não ter tanta mídia, por um fato que é muito simples e não acontece só com o Liu, aconteceu com outros laureados no Pritzker também. É o fato dele não ter projetos fora da China. Eu e o Adilson estávamos falando sobre isso. E, por exemplo, o Wang Shu também não tinha projetos fora da China quando foi laureado. Isso que eu comento, eu até fui buscar, fiz esse comentário com a Márcia, falei, não, vou buscar outros arquitetos aqui, e o Wang Shu realmente não tinha muita coisa fora da China, não. Mas para não pegar justamente nos chineses, Glenn Murcutt, que é um australiano, quando foi laureado, pouquíssimas pessoas conheciam quem que era Glenn Murcutt. Então, eu acho que o fato dele ter participado na Bienal, ter feito esses pavilhões, ter feito um pavilhão é uma coisa. Ter feito uma obra, por exemplo, Riken Yamamoto, que fez aquela obra, acho que de 75 mil metros quadrados no meio da Suíça, que é o hub do aeroporto de Zurique, onde todo mundo passa por ali, é uma questão completamente diferente. Isso sem falar num Chipperfield que praticamente fez todo o centro, os museus do centro da cidade de Berlim, né? Então, não tem como comparar isso no ponto de vista de quantos olhos do mundo vão ver isso. E querendo ou não querendo, a mídia mostra o que as pessoas querem ver, o que elas conhecem, né? Então, mostrando esse outro lado, eu acho que neste caso em específico, ter conhecido o trabalho do Liu foi e a expressão é justamente essa. Eu passei a conhecer o trabalho dele por causa disso. Assim como eu passei a conhecer o trabalho do Wang Shu com o Pritzker. Assim como eu também comecei a conseguir conhecer o trabalho do Riken Yamamoto com o Pritzker, né? Então, inevitavelmente isso é algo que vai acontecer. Que é diferente, por exemplo, de um Bjarke Ingels, né? Quando o Bjarke Ingels ganhar o Pritzker, acho que todos os grandes
jornais ou sites de arquitetura vão publicar essa Eu mensagem sou e vai ter arquiteto da Eu muitos, Genzi. só, né? eu só acho que você usou a palavra errada. No quando, né? É se. É se ganhar, não quando ganhar. Não, mas é interessante, enquanto você estava falando aí, cara, eu estava pensando o seguinte: o André, um dia, escutando o programa, ele vai ficar pensando, deve rir por dentro, né? Mas eu na qualidade de jurado, né? Eu fico pensando assim: o que eu faria? Eu seria aquela pessoa que buscaria apresentar para o mundo algo que o mundo não conhece e que tem um valor, né? Equivalente ao que ele conhece ou maior, mas ele não conhece, ou seria aquele que perseguiria o reconhecimento àqueles que o mundo já reconhecem de alguma forma, né? Então é interessante pensar nisso, porque deve ser também maravilhoso você poder apresentar para o mundo algo que tem um valor enorme e no mundo não conhece, né? E nesse caso eu acho que se aplica isso, um sentido até de trazer ali um sentido, eu ia usar o termo de ensinar, não vou dizer que é ensinar, mas de revelar, né? Do prêmio como revelação também, né? Para trazer a oportunidade do mundo fazer o que a gente está fazendo aqui agora, do que nós vivemos. Eu também posso falar que eu conheci a obra dele agora, em função do prêmio. Então é muito interessante assim, se colocar no lugar do jurado e pensar por esse lado, né? Porque o fato dele estar geograficamente isolado em termos de produção na China, como você bem colocou, né, uma explicação bem simples, bem objetiva e acho que perfeita, né? O contexto chinês, né, pode permitir uma diversidade de trabalho enorme e uma produtividade enorme, mas naturalmente vai tornando, vai isolando, né? Então pode estar participando de Bienal, pode disso, mas você não tem a oportunidade do mundo de visitar tão facilmente, a não ser que vá na China, né? Uhum. Isso aí. E até falando sobre o corpo de jurados, eu acho que eles estão fazendo meio a meio, né, Bruno? Porque eles estão revelando esses nomes desconhecidos e até certo ponto tem alguns que, querendo ou não querendo, fizeram uma contribuição grande. Por exemplo, o Fraiotto, né? Fizeram uma Sim, contribuição muito é, grande para o mundo da arquitetura e que foram reconhecidos, né? até por isso que a gente errou esse ano, né? Falo a gente É, porque exato. ambos, que a gente foi nessa ideia de que a gente vem numa sequência de reconhecimentos, né? Teve o Chipperfield, aí o Riken Yamamoto, aí agora, opa, vai vir um outro com uma notoriedade ocidental maior, e aí a Márcia vislumbrava que poderia ser um outro oriental. Eu já estava no raciocínio contrário, eu já pensei, não é possível que vai dar para outro oriental agora, acabou de dar para um japonês, vem numa sequência de japoneses, então, para você ver como é que é difícil, né, fazer essa previsão, né? Pois é, eu arrisquei para essas descobertas na América Latina, que eu acho que o Pritzker ainda não chegou. E aí já, depois eu dou meu palpite. Então, eu vou só recapitular o que cada um falou do que eu lembro. O Caio falou da questão do pêndulo, que ele ainda acha que o pêndulo não voltaria para o Ocidente. Então, um ponto para o Caio. O Bruno também deixou meio incógnito, mas apostou no Vedgast Van Hall. O Rafa apostou, como o Rafa tinha comentado, né, em um sul-americano. E eu também chutei um que poderia ser aí nas Américas. Agora, eu vou puxar para a Márcia também passar um pouquinho de vergonha no ano que vem. Mas, Márcia, quero saber se você tem alguma ideia do que poderia acontecer no ano que vem. Você apostaria em outro chinês? Para o ano que vem Dose já, dupla aí? eu Ou não precisa ser ano que vem, ou que você acha que vai ser nos próximos anos. E não precisa ser um nome correto, não. Você pode fazer a gente pode brincar de War aqui. Falar, você quer Oceania, você quer não, eu acho que Ásia, vem enfim. ainda a Ásia, ainda vem muito a Ásia ainda. Não sei se o ano que vem, porque agora me ocorreu isso, de fato, 2 prêmios seguidos para a Ásia, mais um da China, mas esse olhar para a Ásia vai continuar. Eu torço muito para eles, para que o Pritzker traga um latino-americano. E o fato da Bienal de Arte ter trazido um brasileiro no ano passado, não sei, pode ser que tenha um olhar para a América Latina, sim.
Mas, então, mas não sei se já no próximo ano. Não arriscaria um nome, não arriscaria um nome. Eu arriscaria um desejo meu que fosse um latino-americano, porque Aham. acho que a agenda permite, acho que o olhar para a arquitetura necessária. A gente tem exemplares da arquitetura necessária aqui, mas eu acho que a gente ainda vai ter, se não ano que vem, daqui 2 anos, um outro chinês. Aquelas Muito bom. eu gosto de. Eu sou daquelas que eu tenho esse desejo, entendeu? Então eu coloco meu Aham. desejo, é mais do que uma É, aposta. ué. A gente tenta fazer isso também. Agora eu vou puxar pro coitado Bruno. Vamos lá, Bruno. Stephen Hall. Vamos assistir no Stephen Hall ou Não, você ó, vai mudar? eu cansei A de gente pode passar. brincar de Eu continente, cansei de passar vergonha, como não disse a vou Márcia. falar mais, não. Agora eu vou revoltar e não vou dar uma opinião mais. Não, brincadeira. Vão na linha do continente. Assim, eu acho vir para a América Latina acho pouco provável, né? Apesar de ser uma vontade, eu acho pouco provável. E aí eu vou também no achismo que de talvez na Ásia não seria uma próxima, né? Eu acho que a sequência não seria a sequência do achismo, não seria a sequência natural. Eu tenho visto alguma movimentação em torno da África, né? E de ter algumas figuras da África que estão, né, Nigéria, no Níger, por exemplo, a gente tem a Mariam Camara, tem algumas figuras que estão aparecendo nesses cenários que a gente está discutindo aí, nas bienais, né, participando já de alguma coisa que tem uma relevância e que tem tudo a ver com esse olhar, né, e aí um olhar comunitário, um olhar para uma realidade de desafios, um olhar de engajamento. Então, não estou fazendo uma aposta concreta, não, mas eu acho que pode ser um caminho aí, no curto prazo, a gente vê esse reconhecimento para a África aí também. E aí, Rafa, qual que é a sua aposta? Vamos lá, São vamos lá, várias aposta apostas. continental, vai lá. Também já perdi a esperança. Aquela minha primeira aposta que tava lá atrás, eu já desisti dela. Eu acho que isso não vai acontecer mais, que era uma possibilidade do Libeskind em algum momento ter o trabalho reconhecido. Talvez mais para frente ou quando tiver um vazio. Ainda aposto né, sul-americanos, mas tudo me conduz, diante da conversa de hoje, sobre os materiais, sobre a tradição e tudo mais, pensar na Índia, de alguma forma, pela questão da inovação, como eles estão trabalhando com estruturas em bambu e tudo mais. Minha aposta primeiro seria algum estúdio da Índia, talvez o estúdio Mumbai. Segundo lugar, algum América Latina. E terceiro, mais um chinês, né? Para fazer aquele espelhamento como aconteceu, né? Tivemos o chinês, depois na sequência Toyo Ito, se não me engano, e Shigeru, né? 2 japoneses. Talvez agora o contrário, né? Um japonês e 2 chineses. É. Caio, vai lá. Na minha opinião, o pêndulo ainda não voltou. Eu continuo achando que o pêndulo ainda não voltou. Então, nós vamos ter, sim, mais desse discurso. E eu acho que nós vamos ter mais esse discurso justamente pelo ponto do que a Márcia puxou, que o que o Pritzker está anunciando nos últimos anos não está tendo... eles vão martelar até o mainstream media entender que esse é o caminho da arquitetura, entendeu? Então, eu acredito sim que o pêndulo ainda vai continuar nesse caminho das agendas, né, que o Bruno sempre fala. Eu gosto muito dessa expressão. Eu levantei no ano passado e eu continuo também levantando isso. Concordo com o Bruno na questão da África. Eu acho que talvez alguma coisa do Oriente Médio também. Vou dizer que a arquitetura, eu sei que não é Oriente Médio propriamente dito, mas é a arquitetura do Irã, né, aquela região do Golfo Pérsico, é uma arquitetura que está chamando muito a atenção de alguns críticos de arquitetura, e principalmente a arquitetura da reconstrução. Eu falei isso também no ano passado. Sempre lembrando que o Pritzker é um prêmio sobre o trabalho de uma vida, então acredito que isso não vai vir para o ano que vem, mas para ali para frente. Reconstrução da Ucrânia, reconstrução de outras regiões que foram afetadas pelas guerras recentes.
Eu acho que o próximo latino-americano a ser laureado não vai ser brasileiro. Eu acho que vai ser o Solano Benítez, depois que o projeto do Pompidou aqui em Foz do Iguaçu estiver pronto. Não sei se vocês já viram o projeto do Pompidou, do Solano Benítez. Teve a cerimônia de Pedra Fundamental recentemente, acho que há uns 3, 4 meses atrás. É um projeto sensacional. Eu acho que depois que esse projeto estiver pronto, ele vai ser tipo o coroamento da obra dele, e daí a partir disso ele vai estar apto para... Porque o Solano Benítez já fez todo esse circuito de Bienal, todas essas coisas, né? E eu gosto muito, sempre falo muito dele, ele estudou em Milão que nem eu, que é o Giancarlo Mazzanti, né? Eu acho que em algum momento da carreira dele, ele tem um potencial de ser laureado, porque ele tem uma visão muito diferente de todo mundo, que é você pegar os módulos e você reagrupar os módulos, que eu acho que isso tem a mesma preocupação que você fazer um Rebirth Bricks, por exemplo, né? Você pegar um módulo que é uma coisa fácil de construir, barata, pode ser adaptada a qualquer tipo de terreno e coisas do tipo. Eu acho que isso tem um mérito projetual bem interessante. Partindo do pressuposto que o craft existe, né, na obra do Mazzanti, assim como existe na obra do Solano Benítez, mas não tem essa coisa de extremamente tecnológico e tal. Eu acho que eles têm potencial, mas eu não vejo nenhum brasileiro entrando nessa lista no futuro próximo. O Mazzanti, ele cumpriria todos os requisitos aí. Não sei se agora, no curto prazo, pela condição latino-americana e tudo mais, mas cumpriria todos os requisitos, porque essa questão, o Caio colocou perfeito, né, do trabalhar o material, criar algo realmente surpreendente e inovador dentro de elementos possíveis de serem executados, né? E único, né? É único, é só ele que faz isso. A clínica dele em Bogotá, que ele pega a lajotinha, né, de barro, mas coloca ela de uma maneira totalmente inventiva, né, que ele cria aquela camada, aquela membrana em cima da esquadria e tal, com aquilo flutuante. É um negócio impressionante e incrivelmente simples, né? Impossível de fazer, mas incrivelmente simples, e ele teve coragem de fazer e dar um resultado incrível, incrível. É um tremendo nome aí. O Adilson, só queria lembrar uma coisa interessante, assim, que tem uma presença chinesa na África imensa. Então, eles estão trabalhando em infraestrutura de maneira... Então, olha, sei lá, alguém falou África? Sei lá, pode ser. A Márcia já puxou a sardinha da África para a China, hein? Se a África ganhar, foi a China. Cara, então, eu vou aqui dar uma blefada, porque vocês já falaram o que o Pritzker mesmo tem tendência em fazer. Se eu fosse para arriscar, já que eu não vou ganhar mesmo, eu vou arriscar um negócio, né, bem diferente. Essa aí tá pagando 100 para 1. Eu apostaria ou um japonês ou um americano, que não vai ganhar mesmo. Eu acho que assim, não vai ganhar por isso mesmo que ele tem chance. Então eu apostaria assim, só pra gente brincar um pouquinho, pra ver quem que ano que vem teve mais perto, mas eu apostaria ou um japonês ou um americano. Um japonês porque, né, o Pritzker adora um japonês, e a gente adora também, tô falando que o Pritzker, não tô enchendo o saco do Pritzker não, mas um pouco enchendo, e um americano outsider, completamente outsider, que estaria trabalhando, por exemplo, com os refugiados, porque tem um problema geopolítico e tudo mais, seria um americano super outsider, assim. Mas assim, chutando longe pra caramba. Interessante sua aposta, hein, professor Adilson? Você tá com informações privilegiadas. Você viu com algo assim tão quem me dera, estratosférico, acho que você tá com uma informação privilegiada. Quem me dera. Você fala isso, eu vou ligar você fala pro assim, André aqui. Peraí, manda oi André, fala assim. Agora, se for um brasileiro, corre o risco dele já ter passado pelo Webcast. Olha, já pensou brasileiro. Aí sim. Jesus, seria o primeiro laureado aí. Imagina. Olha, o engraçado é que nesse jogo de apostas que a gente fez, a gente colocou todos os continentes, menos a Europa. Só falta vir, né? Vem um finlandês, um sueco, um norueguês. Verdade. Acaba com a nossa desmoralizar.
Na verdade, eu coloquei Europa Oriental, né? Com a reconstrução da Ucrânia, Oriental, coisas. Da Sim. Ucrânia, é verdade. Tá bom. Mas eu acho. Mas Mas ó, assim, se a gente postar em Europa Ocidental, a gente ninguém falou aqui. E se ganhar, Vai ser, a gente Mas vai dar acho que, muita vai ser uma risada ano que humilhação vem. coletiva. infelizmente, Vai ser uma humilhação coletiva. Vai. exatamente. Diga, Rafa. Não, mas eu acho que ainda vai ter muita destruição para ter uma reconstrução pro ano que vem. Vamos lá então para o nosso final de episódio, chamando vocês para dar a dica. Como a Márcia é aí a nossa convidadíssima, Márcia, você tem sua dica para dar para quem está ouvindo a gente? tenho. Vi que tinha esse momento do episódio que tinha que dar dica. Aí eu pensei, olha, vou levar este livro que é tão fininho aqui, que chama Desconstrução em Chinês, que eu acho que todo arquiteto, todo designer deveria ler. É do filósofo coreano Byung-Chul Han. E aí eu não falo coreano, então eu tive que estudar como é que falava o nome dele também. Mas sobre o que fala esse livro? É sobre a questão da originalidade na China, porque a gente fala muito sobre como a China copia, como a China pega o que as pessoas fizeram e refaz. E esse filósofo fala que para o ocidental a questão da originalidade é diferente. Para um chinês, eles não concebem um início absoluto de nada. Tudo sempre existiu e vai continuar existindo. Então, não existe o original para um chinês. E eu acho que vale a pena ler esse livro para começar a compreender a cabeça da China, porque, de fato, ela estará cada vez mais presente na vida de todos nós, não só porque é um grande parceiro comercial, acho que principalmente por isso, mas porque as informações vão chegar, as informações sobre o pensamento chinês vão chegar aqui com mais força. Então, eu dou primeiro esse livrinho, que é bem fininho e que vocês vão ler em 1 hora. E depois, eu dou esse, que é bem grossinho e que é um romance. Ele chama Na Terra do Cervo Branco. É um romance que foi escrito nos anos 80, 90, e muita gente chamou de realismo fantástico da China. E, na verdade, o que é muito curioso, porque eu conversei com a tradutora, depois eu li entrevistas do autor, que ele era, de fato, um apaixonado por Gabriel Garcia Marques, mas ele não chama o que ele escreve de realismo fantástico, porque as coisas que estão escritas aqui na China realmente acontecem. São coisas reais. E essa história é a história de duas famílias, de dois clãs, e são 50 anos da China, que são justamente os 25 anos antes da República e os 25 anos depois. E então tudo que levou a China a ser o país, a república que ela é, e quais foram os desdobramentos logo no comecinho. E eu vou falar para vocês a mesma coisa que o vendedor me falou quando eu fui comprar esse livro. Ele me disse, olha, falei, não vai dar para eu comprar, são 900 páginas, eu não tenho tempo para ler agora, então nem vou comprar. Ele falou, se você começar a ler esse livro hoje, você vai terminar em menos de um mês, porque é impossível parar de ler. E eu recomendei esse livro para muita gente, e todo mundo que começou a ler me escreveu depois falando, realmente, não dá para parar de ler. O estilo e a maneira como ele constrói a narrativa, enfim. Então, ficam aí as minhas duas sugestões, um bem fininho e um bem grossinho. Excelente. Vamos lá, Bruno, sua dica pra gente. Vamos lá. Eu fiquei pensando realmente, porque a gente tem a célebre frase, né? Que nada se cria, tudo se copia, que pode ser que nada se cria, tudo se transforma. A gente com 500 anos de história, você imagina a China com 4.000, né? É difícil realmente, ou mais, né? É difícil realmente você inventar alguma coisa. Mas essa análise é interessante, realmente é uma visão diferente. O meu é o seguinte, eu fui recorrer a um que eu já tinha indicado há muito tempo atrás, mas é porque realmente eu fui a ele para buscar algumas referências
no que estava sendo citado na maneira de trabalhar, os elementos e tal, com relação ao prêmio, que é o Peter Zumthor com Atmosferas, né? Que é um livro também fininho, mas um livro quase uma poesia, né? Um livro, praticamente um livro de poesia, de tão com a maneira, a sensibilidade do Zumthor na sua arquitetura em palavras, né? Então eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está tratando no trabalho do Liu hoje, e fica aí a dica. Eu citei ele há muito tempo atrás em outro cast, bastante tempo, mas eu fui realmente recorrer a ele agora para buscar algumas coisas e não resisti. Aí eu trouxe ele novamente aí. Excelente. Caio, sua dica pra Minha dica é gente. muito simples, para a gente ficar mais por dentro do que vai acontecer no mundo do Pritzker, para a gente ficar muito por dentro na Bienal de Veneza. Ver os pavilhões, ver o que os pavilhões estão lançando, quais são os nomes dos pavilhões. Tá claro para mim hoje, pensando nesse ponto de vista do Pritzker, que o futuro da arquitetura não está no Serpentine Pavilion de Londres, não está em nada disso. Está na Bienal de Veneza. Até deixar um spoilerzinho que a gente vai ter uma surpresa no episódio que vem a respeito da Bienal de Veneza e Brasil. Opa, mas só pegando o gancho, a gente citou a Bienal de 21, né? A Márcia citou que era 20 e foi por causa da pandemia, acabou virando 21. O Rachin Sarkis, que era o curador da Bienal, arquiteto libanês, né? Que aí tá ligado também, é jurado agora esse ano, né? E aí, já que você está falando de Oriente aí, Caio, do Oriente Médio já mais a oeste ali, né? A gente falando em Líbano, é outra arquitetura que também impressiona bastante. Hoje a gente tem grandes nomes libaneses Com aí, certeza. e uma arquitetura que impressiona muito. Não me surpreenderia aparecer um Rachin Sarkis aí, não. Não acho que agora, mas Vou te dizer que, inclusive, eu entrei no site dele para ver todos os projetos dele. Eu também pensei em uma coisa desse tipo, mas eu achei que os projetos dele ainda não estão ali. Mas eu não duvido alguém ali daquela região, sabe? Porque a arquitetura libanesa, ou a arquitetura que foi executada no Líbano, é de um nível altíssimo. Assim como em Teherã, em todo o Irã, assim, é uma arquitetura muito interessante. Muito bom. Rafa, sua vez. Bem, minha dica vai ser uma dica um pouco batida, porque é um autor que a gente já citou várias vezes aqui, que eu comecei a ler recentemente o novo livro do Yuval Harari, né, o Nexus. Não sei se você já... O Bruno também é entusiasta aí do Sapiens, né? Que é uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra e inteligência artificial. E faz muito sentido nesse bate-papo, porque em determinada parte do livro ele comenta sobre aquela série de sanções, né, que os Estados Unidos fez com relação aos hardwares para a China, né? Teve aquela polêmica prisão, né, da CEO da... esqueci de qual empresa. Huawei. É o Huawei? Huawei, isso, Eles proibiram capital chinês em algumas empresas de microchip. Então teve toda aquele trabalho dos Estados Unidos contra a China para dominar a questão né, de como a inteligência artificial se utilizaria disso, e surgiu, né, como uma solução alternativa aí, né, o DeepSeek, né? Então os chineses, eles estão todo mundo aprendendo tudo para buscar soluções alternativas, e eu acho que no Nexo, nesse livro, eles contam um pouquinho dessa coisa. E aí, só para não deixar passar, porque eu ia falar isso durante o cast, mas acho que é importante reforçar isso aqui da famosa história, né? Não sei se é uma história real, se é uma fábula, né? Do Mao Tse, né? Que certa vez perguntaram para ele, né? O que? Eu não sei se foi uma comitiva. Perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa, né? E ele respondeu assim: não, ainda é muito cedo para falar disso, né? Isso ele estava 150 anos depois, né? Então isso mostra, de certa forma, como que é a percepção do tempo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com tudo que a gente comentou aqui do tempo oriental, né? Isso se expressa na cultura de uma maneira geral, e eu, como praticante de arte marcial, sei que isso está no âmago da cultura, né? Essa é uma percepção muito diferenciada do tempo. Excelente. A minha dica vai ser um pouco off-topic,
Eu acabei de assistir ontem aquela série que tá muito em voga agora na Netflix, chamada Adolescência. E não sei se vocês já assistiram, mas é uma série que, assim, é um soco no estômago, literalmente. E algumas curiosidades, né? Cada episódio da série, se eu não me engano, são 4 episódios. Cada episódio é feito em um plano de sequência só. E é impressionante tecnicamente como ela foi feita. E é impressionante como, com esses momentos, ela consegue contar a história como um todo. Então, a história gira em torno de uma acusação que um adolescente tem de ter matado uma outra garota. E aí são quatro momentos dessa história. Eu não vou dar mais spoiler, mas assim, é bem forte. Assim, eu acho que tem quem é pai enfim, ainda mais adolescente, né? É bom de se pensar, mas a gente se pensa como sociedade como um todo, assim, né? Enfim, fica a dica para vocês, a série Adolescência, que tá na Netflix. Bom, encerramos aqui mais um ano desse encontro do Prêmio Pritzker, mas deixa eu agradecer aqui a nossa convidada. Márcia, muito obrigado por você estar aqui para conversar com a gente, da gente aprender muito com você. E você já fica aí um convite para os próximos e para outros podcasts sem ser o Pritzker também. Obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço o seu convite, foi muito bom a gente ter se conhecido. Pritzker nos uniu aqui nessa história. Então, eu é que aprendo com vocês e aprendi muito hoje, mais uma vez, o jeito de cada um de falar. Como eu falei, vocês são muito sérios, mas eu achei que foi uma conversa deliciosa. Agradeço demais por ter tido a oportunidade de participar. E sim, quando você me chamar de novo, eu venho. E, sobretudo, quando o assunto for Ásia, eu estarei aqui. Excelente, obrigado. Márcia, como é que as pessoas te acham para saber o que você produz de conteúdo, seu Instagram, enfim, suas redes, por favor? Olha, eu vou de trás para frente. Então, a coisa mais nova que eu tô achando uma delícia, eu tô muito feliz, é que agora eu tenho um programa na rádio aberta, na Rádio USP. Então, é um programa sobre a China, acabou de estrear. Não sei que dia esse episódio vai ao ar, mas ele acabou de estrear agora no meio de março. E então eu estou muito empolgada, porque eu sempre fiz vídeos na Editora Abril e editava vídeos. É outra linguagem, a rádio. Porque normalmente a gente fala de arquitetura, a gente quer ver os projetos, né? Nesse programa eu falo de muitos acordos de cooperação da Universidade de São Paulo com universidades e empresas chinesas. Então, diversos assuntos. De como o ping-pong ou o tênis de mesa diminui retarda o aparecimento dos sintomas do Parkinson, por exemplo, a tradução da língua chinesa para o português, a cinema chinês, como a gente tem na USP, um grande projeto de cinema chinês. Então, esse programa, ele fala de tudo, e aí a linguagem da rádio, gente, é muito diferente quando você vai fazer uma entrevista para alguém que você não está vendo nada, você não tem o suporte visual. Então, eu estou adorando. Rádio USP, em São Paulo, 93,7, em Ribeirão Preto, 107,9, mas também vai para o Spotify. E como eu sou uma pessoa de vídeo, eu gravo tudo em vídeo antes. E depois eu edito em vídeo, isso também vai para o YouTube, para os outros canais. Além disso, a gente tem uma plataforma que se chama Momento China. Então, momentochina.com tem o site, o Instagram do Momento China. Esses são os canais em que eu falo da China. E eu tenho o meu canal, que é o Márcia Carine _TV. E ali eu falo mais de arquitetura. Eu tenho gostado muito de trabalhar com questões de restauro, com questões de preservação de patrimônio. Então, eu tenho buscado fazer coisas que me deem prazer, e eu acho que isso tem me dado muito prazer. Esses são os assuntos que têm me dado prazer. Então, vocês me encontram aí, Márcia Carine _TV, Momento China, e o programa na rádio, que também se chama Momento China. Muito legal.
Muito legal. Olha, a Rádio USP me trouxe uma nostalgia aqui agora, tá, Márcia? Porque eu sou de São Paulo e foi na Rádio USP que eu conheci os sobrinhos do Ataíde. Nossa, aquele momento E tinha aquele personagem que falava, os americanos são muito melhores. Muito melhor. Não tinha... Esse momento da rádio. Só que não. Muito bom, muito bom. Bruno, brigadão também pela sua presença aqui. Todo ano a gente faz essa conversa aqui, que a gente sempre aprende muito com todo mundo aqui. Obrigado. Eu que agradeço, aprendi, como sempre, muito, e dessa vez eu confesso que eu aprendi mais de uma cultura oriental que eu me sinto muito distante. Então eu agradeço a Márcia e as provocações também da Márcia no seu trabalho aí na rede social e tudo mais, que eu acho que você faz realmente esse papel de chamar a atenção do quão ignorante, né, de uma forma geral, nós somos numa cultura que está avançando a passos largos, né, e que vai nos engolir aí no bom sentido a qualquer momento. Então, eu vou fazer pelo Adilson o convite para falar mais da cultura chinesa aí num programa no futuro, porque eu tenho certeza que só contribuiu para todo mundo. A gente está muito distante disso e foi ótimo. Agradeço aí a você, agradeço a todos os colegas do nosso encontro anual e vamos lá, vamos aguardar para o ano que vem para a gente passar vergonha juntos novamente. Exatamente. Caio, brigadão também. Eu vou assinar sua carteira, você está quase agora todo o episódio aqui. Muito obrigado, tá? Eu só vou cobrar. Brigadão, gente. Márcia, desculpa as expressões em chinês, é que o meu sotaque é do interior, aqui é pé vermelho, então a gente fala um pouco diferente. Você falou que a gente é muito sério, eu tô descontraindo agora. Brunão, brigadão, viu? Mais uma pra conta, né? Rafa, Dilson, tamo junto. Meus queridos, sempre que precisarem, só chamar. Abraço. Rafa, mais um episódio de Pritzker, dessa vez com a Márcia aqui, mais uma convidada, recheando aqui o nosso programa. Exatamente, presença ilustre. Márcia, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, parabéns pelo seu trabalho, né? Então, assim, nós somos meio que entrões nessa área da comunicação, né? Eu e a Dil somos arquitetos urbanistas de formação e entramos nessa área da comunicação aqui para nos expressar e acabamos criando e fazendo grandes laços, grandes pontos, construindo pontes aqui muito interessantes com várias pessoas e como você. Então, mais uma vez, obrigado pela presença e Bruno e Caio, né? Parceiraços aí da produção desse pequeno projeto que eu e a Dilson decidimos plantar um dia e que está cada vez mais florescendo aí. Tamo junto. É um grande projeto e vocês são ótimos comunicadores, muito bons, eu gosto muito. Muito obrigado. Levou só 220 episódios, Márcia, para chegar nesse ponto, tá? Agora. Então quase lá. Quase não escuta o segundo, não, por favor. Terceiro. Vai lá pro 150. A gente tá melhorzinho lá pro 150. Mas deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz, que eu acabei esquecendo. Bom, os links todos que a gente comentou aqui, dos artigos e das coisas que a gente pesquisou, vão estar na postagem, vão estar no vídeo do YouTube também. Inclusive os contatos da Márcia, o podcast da Márcia e tudo que a gente tiver de informação a gente vai colocar na postagem. E vou me despedir aqui, agradecendo a todo mundo e falando que a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês. E até mais!